Olá, seja muito bem-vindo a mais um culto de vídeo da Paróquia Evangélica de Nova Petrópolis. Estamos reunidos também desta forma em nome de nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, para lhe prestar o culto de louvor e de adoração. Amém. Eu quero saudar você com as palavras bíblicas para este terceiro domingo ou terceira semana da Páscoa. Palavras de Lucas 24:32, em que os discípulos de Emaús, no final de sua jornada, disseram um para o outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Eles falam de um queimar o coração, de um arder o coração quando o Jesus ressuscitado explicava as Escrituras para eles. Que também neste momento de culto, quando você ouvir a sua palavra, através dos hinos, através das mensagens, que Deus possa tocar o teu coração. Que tu possas também sentir o teu coração aquecendo ou aquecido pelo Espírito Santo, coração consolado, animado, fortalecido. Para isso nós também falamos com o Senhor em oração. Amado e bondoso Deus, obrigado pela dádiva da Tua Palavra, da Sagrada Escritura que podemos aqui expor, explicar, divulgar. Abençoa, Senhor, cada pessoa que recebe essas palavras. A cada um e cada uma que celebra culto, também assim, através dos meios eletrônicos. Obrigado, bondoso Deus, que chamaste pessoas durante a história para serem líderes da tua igreja, como o apóstolo Paulo. Pela grande transformação que tu provocaste na vida dele e que hoje sobre ela podemos meditar. Assim, abençoa estes momentos que produzam bons frutos em nossas vidas. Por Cristo Jesus, nós oramos na unidade do Espírito Santo. Amém. Desejo, então, um abençoado culto para você.
Acompanhe comigo a leitura do texto da nossa pregação, que nós encontramos em Atos, capítulo 9, versículos 1 a 19, e o título é A Conversão de Saulo. Enquanto isso, Saulo não parava de ameaçar de morte os seguidores do Senhor Jesus. Ele foi falar com o grande sacerdote e pediu cartas de apresentação para as sinagogas da cidade de Damasco. Com esses documentos, Saulo poderia prender e levar para Jerusalém os seguidores do caminho do Senhor que moravam ali, tanto homens como as mulheres. Mas na estrada de Damasco, quando Saulo já estava perto daquela cidade, de repente uma luz que vinha do céu brilhou em volta dele. E ele caiu no chão e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem é o Senhor? Perguntou ele. A voz respondeu: Eu sou Jesus, aquele que você persegue. Mas levante-se, entre na cidade e ali dirão o que você deve fazer. Os homens que estavam viajando com Saulo ficaram parados sem poder dizer nada. Eles ouviram a voz, mas não viram ninguém. Saulo se levantou do chão e abriu os olhos, mas não podia ver nada. Então eles o pegaram pela mão e o levaram para Damasco. Ele ficou 3 dias sem poder ver e durante esses dias não comeu nem bebeu nada. E em Damasco morava um seguidor de Jesus chamado Ananias. Ele teve uma visão e nela apareceu o Senhor chamando: Ananias. E ele respondeu: Aqui estou, Senhor. E o Senhor lhe disse: apronte-se e vá até a casa de Judas na rua direita e procure um homem chamado Saulo da cidade de Tarso. Ele está orando. E teve uma visão. Nela apareceu um homem chamado Ananias que entrou e pôs as mãos sobre ele a fim de que ele pudesse ver de novo. Ananias respondeu: Senhor, muita gente tem me falado a respeito desse homem e de todas as maldades que ele fez em Jerusalém com os que creem no Senhor. E agora ele veio aqui a Damasco com a autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que te adoram. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, pois eu escolhi esse homem para trabalhar para mim, a fim de que ele anuncie o meu nome aos não-judeus, aos reis e ao povo de Israel. Eu mesmo vou mostrar a Saulo tudo o que ele terá de sofrer por minha causa. Então Ananias foi e entrou na casa de Judas e pôs as mãos sobre Saulo e disse: Saulo, meu irmão, o Senhor que me mandou aqui é o mesmo Jesus que você viu na estrada de Damasco. Ele me mandou para que você veja de novo e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, umas coisas parecidas com escamas caíram dos olhos de Saulo e ele pôde ver de novo. E ele se levantou e foi batizado. E depois ele comeu alguma coisa e ficou forte como antes. Até aqui, palavra do Senhor. Que a graça e a paz de Cristo estejam conosco ao ouvirmos e meditarmos em sua palavra. Como vocês já viram, a pregação de hoje é baseada em Atos, capítulo 9, versículos 1 a 19. E o título dessa passagem bíblica é A Conversão de Saulo. Eu imagino que essa palavra conversão é uma palavra um tanto quanto controversa, mal compreendida em muitas das nossas comunidades da ESLB. Muitas pessoas, quando ouvem essa palavra, já pensam em pessoas fanáticas, religiosos extremados. Mas a palavra conversão precisa ser compreendida de maneira correta. A palavra conversão significa uma mudança de rumo, uma mudança de rota. Digamos que, por exemplo, você esteja indo para algum lugar e precisa pegar outra rodovia. E para entrar nessa outra rodovia, você precisa mudar a direção que você estava indo. Precisa fazer uma conversão à direita ou uma conversão à esquerda e ir daí em diante por outra rodovia. Para mudar a direção, você precisa fazer uma conversão. Não é essa palavra que nós usamos? E numa viagem longa, não são muitas conversões que precisamos fazer durante o trajeto?
Ou então, quando estamos indo para algum lugar e de repente passamos da entrada da rodovia na qual precisávamos entrar. Para voltar, precisamos literalmente fazer uma conversão de 180 graus, para voltarmos ao lugar onde precisaríamos ter entrado. Enfim, estão começando a perceber o que essa palavra tem a ver com a nossa vida de fé, com a nossa vida como um todo? Conversão significa mudança de atitude, mudança de rumo na vida. Se porventura eu andava por um determinado caminho que me fazia mal, preciso dar meia volta e daqui em diante seguir por uma nova direção. Tem gente que diz que precisamos de apenas uma conversão na vida. Mas eu confesso para vocês que nesse sentido eu sou bem luterana. O Martinho Lutero, ele disse certa vez: a vida cristã não consiste em sermos piedosos, mas em nos tornarmos piedosos. Não em sermos saudáveis, mas em sermos curados. Não importa o ser, mas o tornar-se. A vida cristã não é descanso, mas é um constante exercitar-se. Ainda não somos o que devemos ser, mas em tal seremos transformados. Nem tudo já aconteceu e nem tudo já foi feito, mas está em andamento. A vida cristã não é o fim, mas o caminho. Ainda nem tudo está luzindo e brilhando, mas tudo está melhorando. Lutero também disse que a vida cristã não é mais do que um diário batismo, ou seja, a vida é um processo, é uma sucessão de conversões diárias. Todos os dias precisamos nos converter ou precisamos deixar que Deus nos converta, que Ele mude, que Ele transforme algo em nossas vidas. Todas as vezes que confessamos os nossos pecados, estamos nos convertendo de práticas erradas, de caminhos que nos levavam para o mal. E voltando então ao texto da nossa pregação. O apóstolo Paulo, antes desse evento que relata o texto da nossa pregação, era chamado de Saulo. É um nome de origem hebraica que quer dizer desejado, um nome pomposo, importante, um nome derivado de Saul, que era o primeiro rei da nação de Israel. E como Saulo, ele era um mestre da lei, ele era um fariseu, ele era um guardião da religião judaica. Ele tinha sido ensinado pelo grande mestre Gamaliel, conhecia toda a lei e respeitava rigorosamente todos os mandamentos. E para defender a lei de Deus, para a qual ele tinha se dedicado a vida toda, ele pediu a autorização do grande sacerdote para ir até Damasco prender os seguidores de Jesus. Ele via nessa gente uma ameaça para a religião judaica. E dentro do que ele acreditava, os cristãos e esse tal de Jesus estavam ameaçando a religião. E para defender o que ele acreditava, o apóstolo Saulo, no caso, estava disposto a percorrer mais de 200 quilômetros a pé, ou talvez a cavalo, para ir de Jerusalém a Damasco prender os cristãos de lá. Mas quando ele estava chegando a Damasco, algo acontece. Saulo é surpreendido por um clarão e uma voz que lhe chama. Saulo literalmente é derrubado ao chão. E a voz lhe diz: Saulo, Saulo, por que você me persegue? No versículo 5 vemos que Saulo diz: quem é o Senhor? Saulo identifica que era algo sobrenatural, mas Saulo precisava ter certeza. E a voz então lhe responde: eu sou Jesus, aquele que você persegue. Percebem o que Jesus diz a Saulo? Saulo perseguia os cristãos, já tinha mandado muitos para a prisão, e o livro de Atos, no capítulo 8, versículo 1, deixa claro que Saulo aprovou a morte, o apedrejamento de Estevão, que era um seguidor de Jesus que foi apedrejado por não negar a sua fé em Jesus Cristo. Mas para Jesus, Saulo perseguia não apenas os cristãos, perseguia também aquele a quem os discípulos seguiam. O mal que Saulo fazia aos cristãos, ele fazia também a Jesus.
Mas apesar de perseguir os cristãos, de perseguir a Jesus, Jesus conhecia o coração de Saulo e tinha outros propósitos para a vida dele. Jesus reconhecia o seu zelo e a sua dedicação pelo judaísmo. Jesus sabia que talvez não existia ninguém melhor do que Saulo para proclamar o evangelho para as pessoas de fora da religião judaica. Tanto que no versículo 15 do texto da nossa pregação, Jesus diz: escolhi esse homem para trabalhar para mim, a fim de que ele anuncie o meu nome aos não-judeus, aos reis e ao povo de Israel. Jesus tinha escolhido Saulo para uma tarefa especial, mas para que isso acontecesse, Jesus precisou intervir de modo sobrenatural e Saulo passa por um processo bem interessante. Ele fica cego porque a luz que ele viu foi tão forte que cegou os seus olhos. E assim como Cristo ficou 3 dias na sepultura, Saulo passa por 3 dias na escuridão. E durante esse tempo o apóstolo Paulo não comeu, não bebeu. E nesse período ele tem uma visão, a de que um homem chamado Ananias viria ao seu encontro. Mas Ananias era um dos homens que Saulo deveria prender. Bem, e como Ananias também já tinha um preconceito formado a respeito de Saulo, Jesus também precisa transformá-lo, precisa mudar a rota, converter esse homem. Interessante que esse texto da nossa pregação, então, não fala apenas da conversão de Saulo, ele fala da conversão também de Ananias. A conversão de Saulo, como nós já falamos, e Jesus também precisa convencer Ananias para ir ao encontro de Saulo, a se permitir ser usado por Jesus como instrumento para curar o Saulo. Ananias precisou ser convencido por Jesus de que Jesus sabia o que estava fazendo, de que Jesus não estava escolhendo a pessoa errada. E Ananias, de fato, aceita o desafio que Jesus lhe propõe, e tanto é que quando ele chega perto de Saulo, quando ele encontra Saulo, ele diz, como nós vemos no versículo 17, Saulo, meu irmão, o Senhor me mandou aqui e ele é o mesmo Jesus que você viu na estrada de Damasco. Ele me mandou para que você veja de novo e fique cheio do Espírito Santo. É lindo de ver que Ananias se aproxima de Saulo e o chama de irmão. Somente após Jesus converter e transformar o coração desses 2 homens, esse lindo encontro se torna possível. E depois que Ananias ora por Saulo, este volta a enxergar, algo como escamas caem dos seus olhos. Eu imagino que muita outra coisa o Saulo começou a ver, a enxergar depois dessa experiência. Os olhos de Saulo foram abertos para ver e conhecer Jesus. Depois dessa experiência, até o nome de Saulo foi mudado. De Saulo, esse nome importante que ele tinha antes, Saulo passa a ser conhecido como Paulo. É um nome de origem grega que significava pequeno ou menor ou ainda alguém de baixa estatura. E como Paulo, ele se torna então o grande apóstolo e missionário que impacta o mundo com a sua pregação, com o seu ensino. Paulo é conhecido como apóstolo porque recebeu um chamado direto de Jesus. E esse chamado está registrado na Escritura. Tem alguns pastores aí, famosões na mídia, querendo se dizer apóstolos, mas nós compreendemos que o apóstolo Paulo é o último apóstolo que existiu. Mas enfim, tanto Saulo como Ananias passaram por um momento significativo de conversão. Mas tanto um como o outro tiveram que passar por outros tantos momentos de conversão ao longo de suas vidas. Se lermos o restante do Novo Testamento e as cartas paulinas, nós veremos o quanto de coisa vai acontecendo na vida do apóstolo Paulo. Cristo usa a sua vida e a sua pregação para impactar e transformar muitas pessoas. E isso fica claro nesse texto da nossa pregação, que Cristo é capaz de transformar qualquer realidade, capaz de transformar qualquer pessoa. Não existe pessoa tão perdida que não possa ser encontrada e transformada por Jesus.
Jesus pode mudar, transformar qualquer realidade. Basta que nós o busquemos e que nós queiramos essa mudança em nossas vidas. Eu mesma já passei por muitas conversões, como dizia Lutero, e sei também que para ser quem Jesus quer que eu me torne, ainda terei que passar por tantas outras conversões. Mas cada conversão que acontece, cada mudança que acontece, me mostra que talvez esteja no caminho. E a vida com Jesus é justamente isso, é uma longa caminhada numa mesma direção. Por isso eu pergunto para nós hoje, de quais caminhos ou atitudes ainda preciso me converter? Quais são as coisas na minha vida que precisam de uma mudança, de uma transformação? Com a ajuda de Cristo, toda e qualquer mudança se torna possível, toda e qualquer transformação pode se tornar real. Quem deseja hoje começar um novo capítulo, uma nova história com Jesus, daqui para frente? Eu desejo que Deus nos abençoe, que Ele nos conduza, que Ele nos direcione e que a gente possa permitir que Ele transforme o nosso coração. Que a gente possa se colocar diante de Deus como vasos de barro, a fim de que Ele vá nos moldando, nos transformando e nos fazendo o vaso que Ele deseja fazer. Que Deus abençoe ricamente a tua vida e que, sendo transformado por Jesus, sejas tu também uma bênção por onde quer que tu andares. Amém. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar, na cruz sofreu por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque Ele vive, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei,
está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Posso crer no amanhã, porque Ele temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Queridos irmãos e irmãs, assim chegamos ao final de mais um culto em vídeo. Convido nesse momento a nós nos colocarmos diante de Deus em oração, assim queremos orar, também colocar todas as nossas intenções, todas as nossas intercessões, os nossos pedidos diante de Deus, e no final nós encerramos em conjunto com a oração do Pai Nosso. Querido amado Deus, obrigado por mais uma semana que nós podemos iniciar na Tua presença, por estarmos reunidos, Senhor, de forma virtual, cada um da sua casa, para louvar e engrandecer o Teu nome, ouvir a Tua palavra. E assim queremos colocar essa semana que se inicia, nosso trabalho, nossa família, Senhor, que Tu possas estar nos capacitando para vencermos os desafios que aguardam a cada um de nós, seja no nosso contexto familiar, no nosso contexto de trabalho. E assim nós oramos em conjunto a oração que Tu mesmo nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E assim queremos receber a bênção do Senhor. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor Deus esteja abaixo de ti, firmando os teus passos. Que o Senhor Deus esteja à tua frente, te guiando e direcionando. Que o Senhor Deus esteja ao teu lado, te livrando. E assim te abençoe o Deus triuno, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos uma abençoada semana. Fiquem na paz do Senhor. Amém. Como água cristalina de um rio que vai pro mar, a minha alma vai a Ti, só pra Te adorar e cantar Tua bondade, meu Senhor, meu bom Jesus. Aleluia. Ó minha alma, ao Senhor louvai. Assim como a relva verde na encosta da montanha, o meu amor diante de Ti, do mesmo modo se esparrama, se apegando em Tua grandeza, minha rocha, meu Senhor. Aleluia. Ó minha alma, ao Senhor louva. Uma abelha necessita do néctar de uma flor, eu não sobreviveria longe de Ti, ó meu Senhor, pois Tu és o meu auxílio, minha vida e minha paz. Aleluia.
Senhor.